Lefe é suede, ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Eu quero hoje expressar um tema com base de um ensinamento necessário, humanitário, que o homem, com toda a sua tecnologia avançada, eu vou sempre afirmar que ele permanece e estará sempre na decadência. Ele tentando descobrir cientificamente, pesquisar, e eles vão sempre pontuar o que descreve no livro sagrado, que é o único livro que nos conta a história da humanidade, do princípio, do meio e do fim. E eu quero tomar como bênção esse ensinamento hoje para aqueles que são simples e humildes e talvez fica na indagação de como é a formação, como é a criação, como pode. E hoje, cientificamente, se descobre que o DNA de um macaco, da aranha, do sapo, de um réptil, é diferente do ser humano. Então, hoje não tem mais essa ideia da evolução do Homo sapiens, do criacionismo, que é a realidade, a formação, e a deformidade que é bem explicada nitidamente desse comportamento, que hoje é tão atuante essa ação, nessa atuação imperativa luciferiana, da arrogância do ser humano. Mas eu quero falar da prevenção, e eu quero usar o tema hoje desse estudo, que é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, que é indagativo e há muitos questionam, mas a base do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, ela diz no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que alguns adoravam deuses estranhos e não o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E será que todos ainda adoram, mesmo depois dele ter cumprido o seu legado, para retornarmos a princípios éticos, doutrinário e espiritual, humanamente falando, que é o que falamos muito do amor ao próximo, mas a empatia, hoje ela está distanciada, o que está muito relativado é o egoísmo, os interesses nesse comportamento. Mas nós vamos tomar como base também, para lermos agora, 1 de Pedro 1, 18 a 21, que nos fala em relação a isso, que diz: sabemos que não foi com coisas corruptíveis como ouro, prata, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, a religiosidade do passado, né? Mas como é o precioso sangue de Cristo, com um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando-se nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e deu-lhe a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, a estrutura básica nossa desse Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo
Então, conforme nós expressamos, que ele fala do nosso resgate precioso, que foi o sangue de Jesus Cristo, que era para a gente ter essa possibilidade comunicativa relativa novamente. Eu vou estar lendo alguns versículos e explicando, mas para termos um maior esclarecimento, nós vamos ler aqui o livro de Efésios, o capítulo 1, versículo 3 a 5, dentro dessa clareza, desse esclarecimento espiritual. Diz aqui: Bendito ó Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nos lugares celestiais em Cristo, como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, em caridade. Santos, separados, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, aí, é para que entendamos que essas bênçãos de Deus em Jesus Cristo, ele é o autor da nossa redenção. Porque eu vou me basear e vou explicar a origem da criação e toda a formação e a questão dessa prevenção espiritual de Deus. E você vai entender que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele já existia e já tinha propósito designado de Deus em relação ao ser que se considera-se humano, mas precisamos mudar muito o nosso comportamento, o nosso procedimento. Aqui no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1 e 2, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender. E você vai me compreender muito mais. Versículo 26 e 27 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, macho e fêmea, e os criou. E ainda no versículo 28 diz: E Deus o abençoou, e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei toda a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Bom, por que eu falei da formação da origem? E o nosso tema é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você vai entender que tinha uma finalidade específica. Porque no primeiro capítulo de João, o versículo 1 e 2 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E diz mais, versículo 3: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
O versículo 4 ainda diz: nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E diz mais: e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Tá? Então você vai entender também que o versículo 18 diz: e Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seu seio do seu Pai, esse se fez conhecer. Por que eu estou falando isso? Você vai me entender que há a manifestação já anteriormente desse Cordeiro de Deus que foi feito antes da fundação do mundo, que o livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 8, demonstra ele como a sabedoria nessa formação dessa criação. E aqui vai nos mostrar, do versículo 22 ao 36, diz: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de houver abismo. Fui gerada, antes de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes que os outeiros, eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem campo, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar aos seus termos, para que as águas não traspassassem, e o seu mando, e quando compunha o fundamento da terra, então eu estava com ele, eu era o seu aluno, era cada dia a sua delícia, folgando-me perante ele, em todo tempo, folgando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouve-me, porque, porventura, bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Agora, pois, filho meu, ouve a correção, não rejeite, e sede sábio. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas palavras cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violenta a sua própria alma, e todos os que me aborrecem amam a morte. Vocês conhecem a história do primeiro homicídio, que é o caso de Abel e Caim, né? A Bíblia relata sobre isso. Mas nós vamos dar continuidade dentro dessa finalidade, desse resgate da humanidade, desse pecado, que é essa infecciosidade adâmica que ficou em todo ser humano. Aqui no capítulo 3, ainda do livro de João, a finalidade desse resgate da humanidade, o versículo 16 a 21, nos diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aí você me entende do que eu estou falando. Quando no Velho Testamento, para o resgate do seu povo, que ele queria que comunicasse ao mundo, trouxesse essa mensagem para que voltasse à relatividade que Adão perdeu. Quando Moisés perguntou quem ele era, ele se apresenta como eu sou o que sou. Diga o eu sou que me enviou, que foi o caso de enviar a Faraó. E ele, o eu sou no Velho Testamento, ele fez maravilhas lá no Egito, tirando um povo, dando autoridade, mostrando que era Deus sobre Deus, que sem ele, do que ele fez, nada poderia ser feito, conforme nós lemos. E esse mesmo eu sou, há um marco na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Então isso é inegável. Há histórias mundiais, história de homens, mas o que vai ficar marcando, determinado, é que, na verdade, esse eu sou, ele mostra que é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, a água viva, o pão da vida. E a palavra de Deus diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todo quanto recebeu, todo quanto recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pois é por isso que temos a responsabilidade desse compromisso, porque ele nos diz, a palavra de Deus, o Evangelho, segundo São Marcos, ide por todo o mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é uma sentença homologada que não obedeceram desde o início. E quem não estiver no livro da vida, escrito no livro da vida, como diz o livro de Apocalipse, quem não estiver escrito naquele grande dia, a sua parte é essa sentença. Por que que eu digo e eu falo do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e veio para resgatar o mundo? Deus, ele não faz acepção. Toda essa atitude dessa ação imperativa luciferiana, ela começou no patamar, numa esfera espiritual, para desestabilizar essa relatividade comportamental, espiritual, com o Criador, que é o gerenciador de todas as vidas. Mas não só a sentença homologada aos homens está designado morrerem uma só vez, após a morte vem o juízo, mas também diz o livro de Apocalipse que a morte e o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que o próprio Satanás
ele já foi sentenciado. Então, todo esse princípio, que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado, não porque ele era falho, mas a preocupação de prevenção dessa onisciência. É como diz antecipadamente, quando Deus criou o ser que era humano, gestor de todo procedimento ético, que perdeu a relatividade com Deus, foi a desobediência adâmica e a transferência desse compromisso. Que quando Deus diz: comereis de toda a árvore do jardim, de menos da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a desculpa, quando ele não obedeceu a Deus, foi: a mulher que tu me deste. E Deus, ainda que beneficiou ele, deu uma adjuntura, ainda que todos os seres vivos daquela época, os animais, estavam acompanhados com parceria, Deus criou a mulher para a sua disjuntora, para estar unidos. E a atitude que ele deveria tomar era não se deixar se dominar, se influenciar, porque ele não tinha necessidade. E hoje a ciência, ela é manipulada para a malignidade, como diz no livro de Daniel, que a ciência se multiplicaria. E a ciência hoje, ela, por mais avançada que esteja cientificamente, há essa decadência por detrás dessa imperatividade dessa ação luciferiana. Mas é por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo e se manifestou. O Verbo se fez carne. O livro de Filipenses diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se humilhou a si mesmo, se tornando carne, veio no meio de nós, padeceu por nós, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna, sendo batizado, que é o compromisso dessa responsabilidade diante dos homens e diante de Deus, que ele também, naquele grande dia, é o nosso advogado celestial, testificará de cada um que crê. Muitos não entendem quando a Bíblia descreve que muitos são chamados e poucos escolhidos. Poucos escolhem a opção determinante dessa vida, que é o legado da eternidade, que foi quebrada lá no Éden. Deus não ia permanecer deixando o homem pecaminosamente viver nesse corpo degenerativo. Mas o livro de Coríntios, Paulo explica essa parte celestial, que seremos transformados, receberemos um corpo celestial, como há corpo terrestre, corpo celeste, nós receberemos esse corpo espiritual, que é o que o homem não tem como cientificamente explicar, a profundidade da vida. Mas que fica esse estudo esclarecido, que Jesus antecipadamente foi a prevenção de Deus para resgatar a humanidade da condenação eterna. Então quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós não temos livre-arbítrio, temos essa opção de escolha, vida ou morte, bênção ou maldição, céu ou inferno. Ficar essa palavra bem apontuada, a C e DC, que mundialmente não tem como renunciar, retirar, ainda que queiram
obscurecer essa luminosidade desse entendimento, do esclarecimento para aqueles que são de obras boas, vêm para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas em Deus. Mas aqueles que são das trevas não vêm, porque as suas obras más, elas serão resplandecentes, não como referência, que hoje nós vemos, que são atitudes malignizadas e imperativas. E o homem prefere mais a deslealdade, a desigualdade social, em todos os âmbitos que convivemos. Mas a determinação de Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a recuperação para a vida eterna, não só uma vida física aqui neste mundo, de equilíbrio, de procedimento, de regra, fé, ética e prática, mas a futuridade de uma vida celestial. E que fique essa mensagem desse estudo bem esclarecido. Eu afirmo que Luffy é suede ayaule la mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Ficam todos na paz.